Uma boa tarde, paz do Senhor a todos. Depois uma passagem aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. Percebe? Salve, agraciada. Continua: O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará, visto que não conheço o varão? Percebe, amados? Os pernilongos estão meio brabinhos aqui, estão com fome, mas Deus dá graça, né? Estamos aqui no monte, orando, um outro local aqui, local bonito, lindo, taquarase, tudo mais, ou seja, um local antigo onde vínhamos, e hoje Deus preparou esse momento de estarmos aqui. Vemos que ela disse: Visto que não conheço o varão, e respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há em ti de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eu li todo o texto, amados, para vocês entenderem, é muito conhecido, todos que escutam e leem e meditam e estudam na palavra de Deus. Vemos aqui que Maria ouviu a voz de um anjo. Ouviu um anjo chegando, conversando com ela, mas ela disse: Eu não conheço o varão, eu não tenho ainda esposo, como se fará isso? Percebe, amados, que quando ela diz: Eis-me aqui, Senhor, ela poderia sim ter dito não. Pelo menos o costume da época, ela seria apedrejada e morta, porque sendo já prometida a José. Todos conhecemos a passagem ali em Mateus, em que José, ao saber, tenta deixar dela secretamente, né? Aqui a passagem, já se virarmos a página aqui, capítulo 1 de Mateus, né? Diz assim: Então José, seu marido, como era justo, no versículo 19 do capítulo 1, não queria infamar e tentou deixá-la secretamente. E projetou isso em seu sonho, lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E darás um filho e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. É interessante, amados, que temos 3 pontos bem específicos. Primeiro, que Maria ouviu e creu.
Veja, isso chamamos de fé. Segundo, que ela viu, creu, que conceberia sim um filho. Mas quando ele disse à sua prima, ou Maria, a sua prima Isabel, conceberia sabendo que era estéril, isso é uma fé ainda maior. Vemos que ela levantou-se e foi lá para ver. Isso significa, amados, que recebemos muitas promessas, Deus ouvimos como ela ouviu. E há muitas promessas que vamos muitas vezes averiguar. Não que não cremos. No caso dela, ela foi visitar sua prima para averiguar. Vejam que ela já creu e recebeu a promessa, a primeira promessa, né, em seu ventre. Mas vamos ver que após 6 meses de diferença que tem de idade entre João Batista e Jesus, o filho saltou no ventre de Maria, de Isabel. Nós vemos, amados, que essa fé que ela teve, nós temos que ter. Esta fé que, vamos usar um exemplo dela, ela creu no que parecia ser impossível. Por quê? Ela não conhecia ainda varão, né? O texto vai nos dizer claramente. Então ela concebeu do Espírito Santo. Amém. Mas, quando ele diz que Isabel conceberia, né? Vemos que isso não era impossível, visto que ela era casada. Mas o que se tornava impossível é que ela era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos. Percebe? Então ela foi averiguar o milagre. E com certeza, né, ela pensou em seu íntimo, vamos dizer assim, parafraseando, se eu recebi esse milagre, eu simplesmente vou lá para constatar, quem sabe, né? Constatar, porque eu sei que o meu Redentor vive, ele vai fazer. Isso é chamado de fé. Mas um outro ponto que eu quero chegar, amados, é que José, percebam, José, ao saber, qualquer homem nos dias de hoje, em sã consciência, imagine se você chega a ficar noivo de alguém, um exemplo, você ainda está apenas namoro, não a conheceu, como se diz, você está apenas namorando e ela aparece grávida. Diz, olha, eu estou grávida e como é que fica? É do Espírito Santo. Ele, como assim? Percebem a fé dela, percebem a fé dele, que ao saber que ela estava grávida, percebem que ele tentou deixá-la, como diz, eu li agora o texto, secretamente para não infamar, porque ela seria assim apedrejada, mas ele mesmo assim tentou deixá-la porque amava ela, lógico, mas um anjo lhe aparece, dizendo não temas tomá-la por esposa, porque o que está gerado nela é o Filho do Altíssimo. Percebem aqui, amados, que a fé dela, que ela tinha, com a fé dele, são iguais. Os dois andando na mesma fé, no mesmo espírito. Os dois ouviram a voz. Os dois creram, não é verdade? Os dois caminhavam juntos no mesmo, vamos dizer assim, espírito e pensamento. Vemos aqui a gravidade quando às vezes as pessoas se unem em um jogo desigual. Um cristão com um não cristão, vamos dizer assim. Percebem? Eu posso lhe garantir que um não cristão vai gerar muitos problemas, ou uma não cristã, né, uma mulher que não seja uma não cristã, se ela não crer em Jesus. Por quê? Ela irá duvidar de muitas coisas em que Deus irá falar contigo. Então percebem, amados, que você, quem sabe jovem, que está namorando e serve a Deus, homem ou mulher, você jovem, que faz a obra de Deus em espírito e verdade, mas se está se envolvendo com alguém, vamos dizer assim, que não sirva a esse Deus, tome cuidado. Que haverá momentos em que Deus irá falar contigo e ele não vai crer. Vemos aqui que José, ele creu, porque ao tentar deixar dela secretamente, ele amava ela. Mas quando o anjo vem falar com ele, ele creu.
porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então percebe, amados, que essa frequentemente chamada de fé na Escritura Sagrada, nós temos que ter nos dias atuais. E repito, quem sabe você está vivendo a terra em jogo desigual, quem sabe você já se uniu a alguém, homem que serve a Deus ou mulher que serve a Deus, e se uniu a alguém que não serve a Deus. Aí você está pensando, devo deixá-lo? Não. Você já fez o erro de se unir com o jogo desigual, essa é a verdade. Cometeu esse grave erro, infelizmente. Mas será um erro maior em se você se separar. Será ainda um erro maior. Um conselho que eu te dou, vai aos pés de Jesus, permaneça firme, servindo a Deus com um interesse de coração. Esse é o conselho que eu te dou. Percebe, amados, que quando Maria ouviu, ela creu, recebeu a promessa, né? Como falei no início, ela foi... Eu usei a palavra averiguar, mas ela foi só para constatar o milagre. Porque vejam, o milagre com ela foi tão grande, e ela pensa, se esse milagre para mim que aconteceu comigo, de eu conceber sem conhecer varão, a minha prima com certeza já está grávida. Percebe? Porque ela era estéril. Para Deus nada é impossível. E José, né, como eu falei, um homem temente, um homem que temia ao Senhor, ele vai, né, e tenta deixar secretamente. Repito, a mesma fé. Ele não duvidou de sua esposa, mas quando o anjo falou com ele tomou ela como esposa, né? Depois que nasceu Jesus, lógico, eles tiveram vários filhos, mas é a palavra que eu deixo para você essa tarde, nesse local tão bonito a qual estamos, né? A qual a palavra foi lida. Vemos aqui, amados, que a tua fé tem que mover montanhas. A tua fé tem que ser firme na rocha que é Jesus. Isso se cumpriu na íntegra, na vida dela, que gerou seu filho, né? Cumpriu-se, porque a Escritura Sagrada já dizia claramente. Cumpriu-se na vida de Isabel, sua prima também, todos conheciam a história. João Batista, sabemos que foi o prepulsor. Ou seja, veio à frente pregando o arrependimento. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui falando do amor de Cristo. Então tenha fé. Creia no impossível, porque nada é impossível para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos nesse local. Mais uma vez para te adorar, Senhor. Um local tão lindo, maravilhoso, qual o Senhor preparou. Que esse que está ouvindo essa palavra, Senhor, essa pessoa que está ouvindo, creia no impossível, porque o milagre é algo que sai fora do normal. Por isso é milagre. E tem acontecido há muitas vidas, mas as pessoas não percebem. E se essa pessoa que está, quem sabe, em um jogo desigual, infelizmente, já se uniu a alguém que não serve a Deus, que ela possa permanecer firme, não duvidando do Senhor, que o Senhor vai se cumprir as promessas que Ele tem feito ao seu povo. O impossível é para Deus e o possível para nós. Creia em nome de Jesus, você está me ouvindo, para a honra e glória do santo nome dEle. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.